tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Por terem vindo aqui à nossa casa. Obrigado, pessoal, que também vão nos ver aí pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. E como nós sempre fazemos aqui, começamos aqui com os nossos recadinhos. E vamos começando falando sobre as palestras. Já estão marcadas as palestras agora de setembro. A primeira será dia 24/9, terça-feira, às 8h15 da noite. O tema será A Verdadeira Riqueza, Parábola do Velho Testamento. E o palestrante será Valdir Bessoni. Dia 25/9, quarta-feira, às 2h da tarde, esse nosso trabalho, teremos Doenças e a Doutrina Espírita. E o palestrante será Cássio Branco de Araújo. Dia 26/9, quinta-feira, às 8h15, o tema é Prevenção ao Suicídio. Luciana Rocha. Aliás, infelizmente, um tema muito atual e que está acontecendo muito, não só aqui no nosso país, mas no mundo todo, né? Então, Prevenção ao Suicídio com Luciana Rocha. No mês de setembro também teremos o chá beneficente aqui da nossa casa. Será dia 14 de setembro, das 15 às 18 horas. Nós teremos aqui o nosso tradicional chá. Geralmente é chá de maçã, não tenho certeza se será, mas geralmente é um chá de maçã, um chá muito gostoso. E nós temos lá na secretaria o convite. O convite são R$12 e dá direito a você tomar chá à vontade e vai receber também um lanche. Não somente o chá, não somente o lanche, mas teremos também doces e salgados que são deliciosos. Não estou fazendo média não, são deliciosos mesmo. Quem já veio antes aqui sabe que é muito gostoso. É ou não é, Sheila? O difícil é parar de comer, tá? Mas verdade, são muito gostosos. E além de tudo isso, nós ainda teremos às 17 horas a palestra Chico Xavier, o querido Chico. O palestrante será Elcio Valente Guimarães. Então, dia 14, tem um evento aí muito gostoso aí para nós. Não só pela palestra, não só pelos doces e salgados que temos, mas também é uma oportunidade que nós temos de nos conhecermos melhores, né? Sair um pouco, talvez, da formalidade e nos conhecermos melhores. Continuamos aqui com as nossas promoções dos quadradinhos de lã. Eles são 20 por 20, certo? São feitos de tricô ou crochê. E o que acontece? Tem aquelas pessoas que não sabem fazer. Não tem problema. Temos aqui a nossa colega que faz para nós. Se não pode trazer, traga a linha, a lã, o novelo, né? Que aí as nossas colegas aqui fazem. Aí, 20 por 20, certo? E quando junta, vou pegar aqui um exemplo melhor. Tem que ficar assim. Quando junta, dá uma bela manta, tá? Isso daqui vai acolher a muitos bebês aí que estão precisando. E essas mantas são encaminhadas para as casas assistenciais, né? E temos também, estamos aceitando doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos. As roupas, nós pedimos que sejam em bom estado e limpo, né? Que algumas dessas roupas podem ser encaminhadas para moradores de rua, alguma coisa assim. Então a pessoa acha que talvez porque seja morador de rua não tem que se limpar, não tem que estar conservada, né? Pelo contrário, por favor, pedimos que sejam em bom estado e limpas, né? Que aqui nós não temos condições de lavá-las. E aceitamos também doações, tá? As doações podem ser em dinheiro. Temos ali o nosso Pix também. E só para explicar uma coisa, há dois tipos de doações quando for feita, tá? Às vezes não é falado isso daí. Doações para casa. O que nós pegamos? Quando nós recebemos esse dinheiro, nós utilizamos para pagar água, luz, contas da casa. E temos a doação para assistência social, que é feito um caixa separado justamente para que nós podamos fazer a parte da assistência social. Por exemplo, cobertores, sacolinhas de Natal, cestas básicas e outras coisas que nós fazemos, tá? Então tem essa diferenciação quando é feito a doação.
E também, se alguém quiser, pode participar da mensalidade da casa. Tá? A mensalidade é no mínimo R$20. Agora a doação, qualquer valor. Ok? Continuamos também com a arrecadação de tampas e lacres de plásticos, certo? Lacres de latas de alumínio, blister, que são aquelas embalagens de remédios, né? E notas fiscais sem CPFs. Tudo isso daí será doado ao Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. Então, uma série de coisas que nós não utilizamos lá em casa, pode trazer para cá, que a gente encaminha ao Instituto Amor Rosa e será utilizado. Temos também o atendimento fraterno. Como é que funciona o atendimento fraterno? Presencial. Chegar meia hora antes dos trabalhos. Aí um dos nossos trabalhadores vai conversar com a pessoa e prestar o atendimento fraterno. Ou mesmo à distância, pelo WhatsApp, ou enviando e-mail ou mensagem para o Facebook para que possamos fazer o agendamento. Tá? Presencial, chegar meia hora antes, ou através de e-mail ou WhatsApp. Certo? Temos também livros seminovos e novos para venda na biblioteca, com diversos títulos. E o mais importante de tudo, nós deixamos até por último, é a importância de fazer o Evangelho no lar. Todos aqui fazem o Evangelho no lar? Vocês fazem? Não. Então funciona assim, um determinado dia de semana, mesmo dia de semana, mesmo, vamos dizer, domingo, 8 horas da noite, nós vamos dedicar aquele horário para fazer o Evangelho. Aí nós fazemos uma oração de abertura, lemos alguma coisa relacionada à doutrina, ou mesmo a Bíblia, vai de cada um, certo? Depois faz uma vibração, faz um encerramento, reza um Pai Nosso, se possível colocar água para fluidificar, e se alguém continuar tendo dúvida, nós temos ali um papel que explica como é feito, tá? Por que é importante fazer o Evangelho no lar? Através do Evangelho no lar nós conseguimos proteção para o nosso lar. Não só para o nosso lar, para as pessoas que estão ao nosso redor também. E uma coisa que é muito importante é constantemente estarmos revendo o Evangelho, revendo lições novas, né? Isso daí eu vou parar um pouquinho aqui, porque vai fazer parte um pouco do Evangelho que eu vou falar mais tarde. Certo? E encerramos semana passada a nossa campanha para a compra dos cobertores. Tá? Conseguimos arrecadar 250 cobertores, que foram entregues quinta-feira passada, no lar Seara de Jesus, lá em Osasco, certo? E eu posso garantir a vocês, pessoalmente, que esses cobertores serão entregues, porque nós entregamos para os moradores de rua, e eu tenho o privilégio de ser uma das pessoas que entrega para eles. Então, com relação a isso, eu posso garantir que eles serão entregues. Agradeço a ajuda de todos, a colaboração. Quem não pôde colaborar com a campanha do cobertor, daqui a algum tempo nós teremos sacolinhas de Natal, enfim, nós teremos muitas coisas nas quais vocês poderão colaborar conosco. Tá ok? Então, agora que já demos os recadinhos, vamos nesse momento nos acalmando, vamos serenando os nossos pensamentos, desligando todos os assuntos que nos sejam relacionados a esse momento, e vamos buscando assim a imagem do Mestre amado Jesus, braços abertos, nos convidando para que possamos chegar um pouco mais perto dele. E quando temos a oportunidade de vir a uma casa espírita, uma igreja, templo, o que quer que seja, temos a oportunidade de escutar os ensinamentos do Mestre Jesus, e principalmente quando conseguimos colocar em prática, aí chegamos mais próximo dele. Então vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, pedindo que o trabalho possa ocorrer da melhor maneira possível, que nós possamos estar sintonizados e amparados pelos amigos espirituais, que já estão muito antes de nós chegarmos nesta casa, preparando todo o ambiente. E para darmos início aos nossos trabalhos, vamos assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal.
Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então hoje, o Evangelho está por minha conta também. E o tema de hoje, pelo título, é uma coisa meio estranha, vocês vão achar até estranho, chama-se A Cadeira Vazia. Vamos se perguntar, o que uma cadeira vazia vai servir de Evangelho? Então eu vou contar aqui uma historinha, como eu sempre costumo fazer. Depois eu vou fazer uma pergunta para o público, viu, meninão? Para ver se vocês estão prestando atenção. Vamos ver se vocês respondem para mim. E o tema de hoje. E uma coisa que eu também, para mim, é muito importante, para alguns trabalhadores eu sei que também é, isso daqui foi retirado do site Momento Espírita. O que é o Momento Espírita? Tem várias lições lá. E além das lições serem muito importantes, serem belas lições, no final tem um comentário. Tem alguma coisa que nos ajuda a refletir e pensar sobre o tema que foi falado. Então, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, Momento Espírita, tá bom? Fazendo propaganda do site aqui. Então, vamos lá para a história. A cadeira vazia. Então, num local perto de Londres, na Inglaterra, tinha um pequeno povoado lá. E lá nós tínhamos uma igreja. E o pastor estava aqui, como eu. No caso, fazendo o evangelho, né? E ele prestou atenção que ali tinha uma cadeira vazia. Só que era a primeira vez. E ele conhecia todas as pessoas. Basicamente aqui como nós conhecemos. Vocês quando faltam aqui, a gente sabe, ó, fulana não veio. Na outra semana veio. Fulana senta mais ou menos ali. É mais ou menos aqui com a nossa casa. Como a casa é pequena, dá pra gente ter essas percepções. Não que nós estejamos controlando a vida de ninguém, tá? É que como nós já conhecemos vocês um certo tempo, a gente sabe mais ou menos onde cada um senta. E foi o que aconteceu. Então o pastor estava lá fazendo o evangelho e percebeu que tinha uma cadeira vazia. Aí ele continuou tocando o trabalho dele e passou aquela semana. Na outra semana, o pastor estava lá fazendo o evangelho dele e percebeu novamente que aquela cadeira estava vazia. Ele chegou e perguntou para o pessoal que estava lá na igreja, né? Onde está, na lição ele chama de faltoso. Tá? Então quando ele fala faltoso, é a pessoa que não estava na cadeira. Onde está o faltoso? Ele falou assim, ó, nós não sabemos, nós não tivemos notícia dele. Aí na segunda semana o pastor deixou quieto. Chegou na terceira semana, novamente o pastor olhou para a cadeira e a cadeira não estava. E o pastor conhecia todas as pessoas que frequentavam a igreja dele e sabia onde morava o faltoso. Então o que o pastor fez? Chegou num dia frio, ele foi visitar o faltoso. Chegou lá e perguntou, e aí, tá tudo bem com você? Nisso o moço responde, moço não, ele era um senhor. Nisso o senhor responde, não, comigo está tudo bem. Aí o pastor, como queria se aprofundar no assunto, falou, está acontecendo alguma coisa com você? Falou assim, não, comigo está tudo bem. Na hora que o pastor ia falar, não, aqui já faz umas 3 semanas que você não vai, antes de entrar no assunto, o faltoso já foi falando, não, eu vou te explicar porque eu não estou indo à igreja. É que já faz mais de 20 anos que eu frequento a igreja. Então eu me sento no mesmo local, lá nós temos os mesmos sermões, lá nós temos as mesmas orações, lá você fala o mesmo evangelho, as mesmas coisas, enfim, eu já sei de tudo. Eu não preciso mais ir à igreja para saber das coisas, eu já sei de tudo. E como estava uma noite muito fria, e o faltoso estava próximo a uma lareira, o que o pastor fez? O pastor foi lá, tinha lareira aqui, pegou uma brasa da lareira e colocou assim na soleira de mármore, ao lado. O que aconteceu com a brasa que ficou separada aqui? Aos poucos ela foi se apagando, né? E as outras que estavam aqui juntas, continuou o fogaréu. Certo? Então, diante daquela ação ali do pastor, aí o faltoso chegou, se levantou, aproximou do pastor e falou assim, eu já entendi a sua mensagem. O que aconteceu? Na outra semana, ele voltou a frequentar a igreja. Tá? Para ajudar a fixar mais essa ideia, eu vou fazer uma coisa aqui meio maluca, mas não é não. É só para ajudar o evangelho aqui. Eu tenho uma folha aqui, não tem uma folha? Eu rasgo ela.
Fácil. 2 folhinhas, eu rasgo fácil. Até 3. Fácil, fácil. Agora, eu vou pegar esse livro aqui. Não vou rasgar, tá? Não se assustem não. Pega esse livro aqui. Ele é um pouco mais grosso. Se eu forçar assim, eu rasgo. Olha, pode ser até que eu rasgue. Mas vai ser bem difícil. Certo? Então esse eu não consigo, ele é fino. E se eu pegar esse aqui, que é mais grosso, eu rasgo? Não consigo. Tá? Então eu vou perguntar a vocês aqui, por que o faltoso entendeu a mensagem do pastor, quando ele colocou a brasa aqui de lado e a brasa apagou? Calma, eu sabia que você ia responder. E por que eu consigo rasgar um papel, 2 folhas e não consigo rasgar um livro grosso? Pode responder você então, já que você levantou a mão. Que aos poucos ele iria esquecendo algumas coisas que falava na missa da igreja? Não, não é isso daí. Lembre-se, ó, a brasa ficou sozinha e ela se apagou. E as outras brasas que estavam juntas continuaram acesas. Uma folha sozinha eu rasgo com facilidade. Mas um livro mais grosso, ou seja, muitas folhas, eu não consigo rasgar sozinho. Se eu pegar e abrir folha por folha, eu rasgo, mas juntos eu não consigo. Então, o que foi que o pastor conseguiu fazer com que a pessoa voltasse para a igreja? Vocês podem responder? Juntas estariam mais fortes, né? Exato. É isso daí que você vai falar? Então, é isso daí que a lição nos passa. Tá? Que juntos somos mais fortes. Aí o cara que ele tem mais dinheiro, um cara que ele é mais poderoso, ele pode falar assim, ó, eu tenho muito dinheiro, sou muito poderoso, não preciso de ninguém. Ele pode falar isso daí? Por que não? Se ele tem dinheiro, se ele tem poder. Ele poderia falar, não pode falar? Mas no momento que ele ficar doente, Não vale de nada. do que vai adiantar todo o dinheiro que ele tem? Tá? Vamos citar exemplos que aconteceu recentemente com Silvio Santos. Não que ele era orgulhoso, não, porque pelas informações que eu recebi, ele era justamente o contrário. Mas até o Silvio Santos precisa de alguém. Certo? Quando nós estivermos doentes, deitados lá na nossa cama, nós vamos precisar de alguém. Por exemplo, nós fabricamos nosso alimento lá desde da produção até hoje, ou nós vamos lá no mercado e compramos já um produto pronto. Então nós precisamos da pessoa que planta, nós precisamos da pessoa que colhe, nós precisamos do atravessador e assim vai. Então, por mais dinheiro que a gente tenha, por mais poder que a gente tenha, nós sempre vamos precisar dos outros. E com relação ao aprendizado, por exemplo, quando que nós aprendemos? Quando nós estamos sozinhos ou quando tem pessoas ao nosso lado? Quando tem pessoas do lado? Exato. Por exemplo, lá na escola nós não temos uma professora que nos ensina nem desde o beabá e assim vai. Vamos aprendendo, tem uma hora que a gente chega numa faculdade, certo? Por exemplo, no serviço, é o primeiro dia de serviço nosso. Tem que alguém falar assim, ó, o serviço é assim, assim, assado. Você faz assim, assim, assado. E depois disso a gente começa a caminhar com as nossas próprias pernas e vamos aprendendo mais. Então, sozinho, nós não somos nada. Mas junto com os outros, nós aprendemos, nós evoluímos. Certo? Então, e uma outra coisa. Na lição, aqui, o faltoso ele falou o seguinte: eu já vou à igreja há mais de 20 anos. Eu já sei de cor todos os sermões. O evangelho aí que você está falando já foi falado aqui numa casa espírita. Aí eu pergunto para todos nós já aprendemos tudo? Não? Mas ó,
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Aquele que tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eu sei as passagens evangélicas, certo? Por que eu preciso ir numa casa evangélica? Porque precisa Pra se aprender lembrar. mais. Para aprender mais. Eu vou te falar aqui três pequenos exemplos de coisas que nós já escutamos e não conseguimos praticar. Primeira dela, paciência. Quantas vezes já não foi falado sobre o Evangelho, sobre paciência? E nós conseguimos exercitar plenamente a paciência? Não conseguimos. Então, por mais que nós escutemos paciência, a gente tem que continuar escutando até um dia que a gente consiga ter paciência com todos. Seja na nossa casa, seja na sociedade, onde quer que seja. Outra coisa que nos é falado constantemente, perdão. Nós conseguimos perdoar as outras pessoas? Às vezes, até dizemos que conseguimos. Olha, Caio, eu te perdoo, mas você nunca mais olha na minha cara. Não, tem pessoas que fazem isso. Isso é perdão, gente? Não é perdão. Ou então, eu te perdoo, mas fica com aquela mágoa dentro do coração. Isso também não é perdão. Então, quantos evangelhos aqui já nos foram falar de perdão? E nós não conseguimos. Outra coisa que parece besteira é maledicência. O que é maledicência? É nós falarmos dos outros. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, né? Você tá automático. Nossa, aquele cara tem um carrão lá, hein? Será que ele faz para ter aquele carrão lá, hein? E a casa dele, então? Como será que ele tira dinheiro dele? Mulher, então, por exemplo. Nossa, fulana tá com cabelo horrível, hein? Será que ela não lavou o cabelo? E aquele vestido lá? Ou então, quando vai no casamento? Não. Eu estou citando exemplos. Os homens também falam. Os homens também. Mas vocês não falam isso? Não é preconceito. Não fala, não. Estou sendo sincero. Casamento. Absurdo. Olha lá. Fulana foi com esse vestido no casamento de Cicrano. Nós também, nós falamos também. Um homem fala mal do outro, critica. Menos. Não, falamos sim. Eu acho que homem fala. Falamos sim. É que nós falamos de uma outra maneira, mas falamos sim. Se não falar. Um exemplo, vai. Tudo bem. Você viu lá? Fulano vem fazer tal coisa e sai com a mulher do outro. Que horror. Certo? Fulano vem na casa espírita e sai com a mulher dos outros. Fulano vai na igreja e sai com a mulher dos outros. Tudo isso tem maledicência, pessoal. Aí eu pergunto, quem de nós não faz isso? Então todos nós fazemos. Sai com a mulher do outro, não. Não! Desculpa, maledicência. Maledicência no Estou geral. falando da maledicência em geral. Entendeu? Eu só estou citando aqui exemplos para que a gente possa descontrair, né? Mas continuando no Evangelho. Tá? Então são coisas que nós constantemente fazemos. Se um dia, pelo menos, a gente chegar no estado de conseguirmos praticar plenamente paciência, de conseguirmos perdoar, não termos maledicência, não tivermos orgulho, não tivermos egoísmo, talvez aí a gente possa falar assim, eu não preciso mais da igreja. Talvez. Mas eu volto a te falar uma outra coisa. Eu não venho aqui na igreja e me fecho lá na minha casa. Só que eu não quero ir na igreja, eu não quero ver meus parentes, eu não quero ver os meus amigos. O que vai acontecer comigo? No mínimo, você vai ter uma depressão. Certo? Sem falar que você vai pensar em um monte de coisas que você não deveria estar pensando. Certo? Uma analogia aqui é para isso. É como aprender a andar. Todos nós sabemos andar. E a gente ainda tropeça e às vezes cai. Sim. Novos, velhos, não importa, não é verdade? Sim. Por que a gente ainda tropeça e cai? Se a gente já sabe andar. Exato. Certo, pessoal? Então, nós precisamos de um ambiente assim, como uma casa espírita, uma igreja, um templo, casa de umbanda. Eu não estou falando que nós temos que vir para uma casa espírita. Onde a pessoa se sentir bem, ela vá e procure frequentar. Tá? Porque a pessoa precisa desse convívio.
Porque a pessoa precisa escutar de novo. Perdão, paciência, maledicência, orgulho, egoísmo, são coisas que nós temos que combater. E uma coisa também que é importante, tá? É não ficarmos apenas nas palavras. Que as palavras são as coisas mais fáceis. Como eu disse, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizéssemos a nós. Perdoar sempre. Mas se eu não exercitar, pessoal, não adianta nada. É meio caminho andado, vamos dizer assim. Nós temos que aprender e praticar. Aliás, a prática é mais importante ainda do que aprender. Às vezes, tem uma pessoa que não sabe fazer um evangelho, tem uma pessoa que às vezes não sabe nem ler, tá? Só que ela chega e pratica a caridade. Essa pessoa que não sabe nem ler, ou então aquela pessoa que está lá no fundo, só escutando lá o que estou aqui falando, por exemplo, tem muito mais valor do que nós, porque eles praticam aquilo que nós estamos falando. Então, além das palavras, nós temos que praticar. E uma coisa também que ocorre, e infelizmente não deveria ocorrer, é o seguinte, porque a grande maioria das pessoas vem a uma casa espírita ou uma igreja, que geralmente elas estão passando por algum momento de dificuldade. Aí ela quer escutar uma palavra amiga, ela quer uma orientação, e ela tem essa palavra amiga, tem orientação, e a pessoa melhora. E o que infelizmente acontece muitas e muitas vezes, a pessoa não vai mais na casa espírita, a pessoa não vai mais na igreja, a pessoa não vai mais num templo. Por quê? Ela já atendeu as necessidades dela. Você entendeu? É um erro muito grande. Primeiro, não teve nenhum agradecimento por ter conseguido alcançar seus objetivos, tá? Segundo, esqueceu-se de Deus. Eu vou falar uma frase aqui que muita gente deve ter escutado. Deus sem nós é Deus, e nós sem Deus não somos nada. Certo? Ele nos ama, Ele nos quer bem, mas Ele sem nós é Deus, e nós sem Deus não somos nada. Então, se nós viermos aqui, graças a Deus, pudermos ser ajudados, na semana que vem vamos continuar vindo, na outra também. É claro, pessoal, não é toda semana que a gente vai poder vir. Pode acontecer um imprevisto, pode ter um compromisso profissional, qualquer coisa, não tive condições de vir, não venha. Mas se tem oportunidade, venha. Vamos escutar um evangelho junto, vamos procurar comentar junto, para que juntos a gente possa crescer e sermos mais fortes. Não vão ser aquela brasa que foi colocada lá no cantinho e que aos poucos se apagou. Tá? Alguém tem algum comentário a fazer aí? Então tá. Então eu vou ler aqui um comentário que fala, como eu disse, tem a historinha e sempre tem alguns comentários, né? Então diz assim: todos somos brasas no braseiro da fé. Se mantemos regular frequência ao templo religioso, estudando e trabalhando, nos conservamos acesos e quentes. Mas exatamente como fazem as brasas, é preciso estender o calor. Assim, acostumemos a não somente orar, pedir e esperar graças. Iluminados pelo Evangelho de Jesus, nos disponhamos a agir em favor dos nossos irmãos. Ou seja, volto a repetir, não adianta a gente ficar aqui só escutando. Muitas e muitas pessoas precisam de nós. Nós temos infinitas oportunidades de ajudar. Eu volto a repetir aqui, você pode falar assim, ó, eu não tenho dinheiro, mas nós temos um tempo disponível que a gente pode dedicar em favor de alguém. Qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de ajuda. Até mesmo, vamos dizer, uma pessoa que está aflita ou doente, se nós pudermos visitar essa pessoa, levar uma palavra de carinho, levar uma palavra de conforto, já ajuda. Certo? Então, não há desculpa para que a gente não faça nada. Há infinitas oportunidades de se fazer. E como diz aqui, não adianta só vir orar, orar. Ainda que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor eu nada seria. Lembra-se dessa frase aí? E para encerrar, pessoal, a última frase aqui: tornemo-nos brasas, fazendo luz onde estejamos, atuando e servindo em nome de Jesus. Então, pessoal, que a gente possa ser aquela fogueira que estava anteriormente, e não aquela brasa ali que se apagou.
uma outra lição do Evangelho diz que a luz deve ser colocada em cima do candeeiro, né? Candeeiro, né? Para quê? Para que ela possa iluminar a tudo. Se você colocar uma luz aqui embaixo, você não vai iluminar nada, tá? Então que nós possamos ser essa luz que está aqui no alto e possamos iluminar. E o melhor exemplo de iluminarmos é dando o exemplo. As palavras são fáceis. Ó, vir aqui, estudar um evangelho e passar para nós, não vou falar para vocês, para nós é fácil. O difícil é praticar. 3 exemplozinhos aqui foram colocados: paciência, perdão e maledicência. Quantas outras coisas nós não temos que praticar também? Tá bom? Então era isso aí que eu tinha que passar para vocês. Muito obrigado a todos. Ah, tô... já ia sentar. Tudo bem. Então vamos nesse momento nos preparando para a prece de Caritas, a prece da caridade, uma prece muito bonita que nós iremos falar na noite de hoje, na tarde de hoje. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia e a órfã o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-o beber nas forças dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas ficarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força que as dá no progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que para nossas almas o espelho onde se deva refletir a vossa santa e bendita imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então é chegado um momento do nosso trabalho, onde teremos as mensagens da noite de hoje. Lembrando sempre que o telefone toca de lá para cá. Se nós tivermos o merecimento, pode ser uma psicografia, pode ser uma psicofonia, certo? Vamos então aguardando pelas mensagens da noite. Desculpa, pessoal. Estou em transição ainda. Da tarde, perdão. Desculpa. Meus queridos, meus muito queridos, em especial um ser que me é muito caro pela nossa convivência na Terra. E hoje pude vir aqui falar umas poucas palavras, na verdade uma pergunta. Porque sempre vejo isso em muitos, inclusive de familiares meus, que ainda convivem na Terra. Meus irmãos, por que você espera tanto ainda do outro? Por que não me ligou? Por que não me respondeu? Por que não fez o que eu queria? Meus irmãos, a caminhada é junto daquele que amamos,
ou que precisamos conviver. Mas a escalada é sua, só sua. Você vai conquistar transformação moral, virtudes, e vai sair da terra com essas riquezas que conquistou. Ao outro, o que você pode dar é entendimento, compreensão e paciência. O outro nem sempre está na mesma faixa evolutiva que você. Ainda vai precisar de mais tempo para entender o que você quer que ele entenda. Então não sofra tanto pelos pensamentos e atitudes do outro. Lembre-se, você é um ser individual e a você compete a sua transformação moral e a sua escalada evolutiva. Então dê ao outro compreensão, faça a sua parte, mas não sofra para querer mudar aquele ser que tem a caminhada dele. Somente exemplifique o quanto puder. Dê exemplos do bem-querer, da caridade, do amor a Deus, da luz de Jesus. Fale sobre tudo isso, mas siga o seu caminho sem esperar tanto do outro. Hoje foi necessária essa mensagem, que vocês possam, todos vocês, serem abraçados pela luz de Jesus e fiquem em paz, meus filhos. Então, continuando aqui com os nossos trabalhos, temos mensagem hoje, né? Quem vai primeiro? A Edna? Rapidinho. Então a Edna vai ler aqui a mensagem que recebeu, depois a Meire vai ler também. O recado é o seguinte: a súplica de cada um foi escutada com muito carinho. O que devemos é esperar com paciência, é a vontade e a benevolência do nosso Senhor Deus se manifestar no tempo certo. Aguarde e não desista. Espere em oração. Graças a Deus. Que as bênçãos de nosso Pai estejam conosco. Queridos irmãos, todos somos unidos por bênçãos, forças e energias. Algumas são nossas vibrações conscientes de tudo que ouvimos e decidimos agir conforme o que nos foi proposto. Mas muitas das vezes são energias que captamos de palavras e até de coisas que lemos e ouvimos, que nem sempre se achegam a nós. Tenham cuidado com tudo que ouvem, leem e veem, porque nem sempre são ensinamentos que nos levam aos caminhos certos. Caminhos estes que só nos farão sofrer, e que muitas vezes nem percebemos o tanto que estão nos afetando. Sejam vigilantes em tudo que chega a vocês. Sejam confiantes nos ensinos que aqui recebem. E se porventura tiverem dúvidas, procurem saná-las aqui, porque com certeza serão bem recebidos e poderão confiar, porque aqui é a palavra de nosso Mestre Jesus, com o aval de nosso Pai amado, são dádivas para o nosso crescimento espiritual. Procurem ser vigilantes e cuidadores de suas palavras, pensamentos e atitudes. O plano espiritual está acolhendo a cada um carinhosamente, para ajudá-los no vosso crescimento espiritual. Assim, agindo, serão bravamente cada dia melhores.
Que Deus nos abençoe. Então vamos assim, mais uma vez, agradecendo pelas mensagens que nos chegaram na noite de hoje. Já tivemos a oportunidade do Evangelho, já recebemos as mensagens. E agora é chegado um momento muito importante. É o momento em que nós temos a oportunidade de, mesmo à distância, vibrar para aquelas pessoas que estão passando por seus momentos de dificuldades. Vamos então, nesse momento, nos envolvendo com as vibrações. Bom, vamos unir os nossos pensamentos de paz, de amor, de energia para todas essas pessoas que com certeza necessitam bem mais do que nós. Vamos vibrando pela paz mundial para que esses países que estão em guerra possam ter mais amor nos seus corações. Vamos vibrar por todos os hospitais em geral, as UTIs, os quartos, onde haja um leito de dor, que as nossas vibrações possam chegar até eles. Vamos vibrar também por todas as creches, por todos os orfanatos, por todas as crianças que por alguma razão foram abandonadas pelos pais, não puderam criar por alguma razão, que elas também recebam a nossa vibração de muito amor. Agora vamos vibrar por todos os asilos, onde lá estão as pessoas, os idosos que estão, às vezes, foram até abandonados por nós mesmos, foram deixados lá por alguma razão. Que eles tenham força, que eles tenham coragem para eles poderem terminar a sua caminhada aqui na Terra, que as nossas vibrações cheguem até eles. Vamos vibrar também por todos os presídios, para que essas pessoas que estão lá, que cometeram delitos, possam refletir e possam sair de lá, quando sair, cumprir as suas penas, sair pessoas melhores. Vamos vibrar também por todas aquelas pessoas que são sem lar, e hoje é muita gente que vive na rua, que mãos amigas possam chegar até eles para poder ajudar e que eles também tenham força, que eles possam conseguir de alguma maneira sair dessas condições de rua. Agora vamos vibrar para a nossa água, que nela seja colocada o remédio que cada um de nós tem necessidade, que a corrente Bezerra de Menezes, os espíritos, os médicos possam colocar nelas o nosso remedinho. Vamos vibrar por todas as casas que o SEAC ajuda, com a ajuda de todos nós. Agora vamos vibrar também pela caixinha de vibrações, pelos desencarnados e pelos encarnados, que todos recebam de acordo com as suas necessidades e os seus merecimentos também. E por fim, vamos vibrar por nós mesmos. Sabemos que temos um monte de defeitos, mas também temos muita vontade de melhorar. Graças a Deus e graças a Jesus. Então chegamos ao término da primeira parte do nosso trabalho. Após o encerramento teremos os passes. E as pessoas que forem tomar o segundo passe, então por favor, após sair da sala, retornem aqui para o nosso salão para o segundo passe. Então vamos nesse momento ao encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos. Nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos levando nossa gratidão aos mentores da nossa casa, do nosso trabalho, que nos permitiram estar aqui, recebendo tantos ensinamentos e tantas graças, e vamos dizendo a prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem
para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.